Quando você pensa em Versalhes, o que enxerga? Talvez imagine corredores iluminados por candelabros cintilantes, mulheres vestidas em sedas que arrastavam metros de cauda, homens de perucas empoadas e rostos erguidos na mais absoluta arrogância. Talvez acredite que naquele palácio, tudo fosse feito para exaltar a ordem e a majestade. E que Luís XIV, o Rei Sol, fosse um monarca tão poderoso que jamais permitiria qualquer sombra de escândalo dentro de seus domínios. Mas e se eu te dissesse que o maior dos seus segredos não estava nos cofres abarrotados de ouro, nem nas conspirações políticas que brotavam como fungos atrás das tapeçarias? E se eu te revelasse que entre todas as figuras que perambulavam pelos corredores do palácio, havia um homem que ninguém ousava chamar pelo nome verdadeiro, mas que muitos chamavam, às escondidas, de o amante pigmeu da rainha? Sim, pode soar absurdo. Um anão na corte já era suficiente para atrair olhares de curiosidade. Mas um amante? Um confidente íntimo que dormia no quarto dela, que supostamente recolhia cartas sigilosas e sussurrava confissões que fariam qualquer bispo tremer. Essa parte da história, os livros preferiram varrer, porque expunha de maneira humilhante o que se escondia sob as saias bordadas da realeza, desejos que não se encaixavam no protocolo, paixões que desafiavam a lógica e relações que atravessavam todas as fronteiras do aceitável. Você acha que sabe tudo sobre a Rainha Maria Teresa da Áustria, esposa de Luís XIV? Contam que ela era discreta, devota, quase apagada diante da opulência do marido, que vivia resignada enquanto ele se deitava com dezenas de amantes. Mas poucas vozes se arriscaram a sussurrar que talvez ela também tivesse seu refúgio, e que esse refúgio tinha menos de 1,40 metros de altura e um rosto que se dizia capaz de arrancar segredos só com um olhar. Quem era esse homem que tantos preferiram apagar dos retratos oficiais? Ele aparecia discretamente em listas de criados e artistas, sempre nomeado com cargos que soavam vagos demais. Anão de companhia, secretário particular, guardião das joias. Mas quem folheia correspondências antigas percebe que seu nome surgia nas ocasiões mais estranhas, ao lado de negociações diplomáticas, na hora de esconder presentes enviados pelo rei da Espanha, ou até em relatos de padres que suspeitavam que algo impuro se passava no coração da rainha. A verdade é que Versalhes não era só um palácio, era um teatro de aparências. Enquanto Luís XIV montava guerras e construía jardins colossais, havia um outro espetáculo acontecendo por trás das colunas, o da rainha que confiava mais num homem considerado aberração do que em seus próprios ministros. E segundo rumores, confiava seu corpo também. Você pode rir, pode chamar de delírio de cronistas invejosos. Mas antes de descartar essa história, saiba que parte dela está guardada em diários escritos por espiões a serviço do Vaticano. Documentos que mencionam presentes trocados, cofres secretos e encontros noturnos em quartos que oficialmente a rainha jamais frequentava. Relatos de criados que juravam ter visto a pequena figura deslizando pelos corredores, carregando travesseiros e jarros de vinho. O que faria uma mulher cercada de toda a vigilância do reino confiar em alguém que todos desprezavam? Talvez seja essa a pergunta mais incômoda, porque a resposta aponta para algo que a história sempre tentou esconder. A rainha, ignorada por um marido viciado em conquistas, encontrou no anão mais que distração. Encontrou escuta, companhia e, quem sabe, redenção. Só que nenhuma dessas coisas cabia na moralidade inventada pelos cortesãos. Para manter a lenda da virtude real, preferiram escrever que ele era apenas um bufão, um enfeite exótico, uma peça curiosa no teatro de Versalhes. Mas quem lia as entrelinhas sabia que ele era muito mais. Você acha que a corte francesa era feita só de glória? Pois saiba que enquanto nobres duelavam por posições, esse homem, chamado por alguns de Nicolas e por outros de Lenay, circulava livre pelos aposentos mais restritos. O que ele ouviu, o que ele guardou, o que ele entregou, ninguém saberá por completo. Mas basta rastrear os pequenos sinais, do anel com pedras negras que a rainha usava em certas noites, até as cartas cifradas que desapareceram depois que ele morreu. Se você acha que sabe quem mandava em Versalhes, talvez precise repensar tudo, porque no fim os maiores impérios não ruem por batalhas, ruem por segredos. E alguns desses segredos eram tão pequenos que passavam despercebidos, até o dia em que se tornavam grandes demais para esconder. Talvez seja por isso que quando Luís XIV decidiu apagar qualquer memória que não coubesse no seu teatro dourado, mandou lacrar todos os baús que contivessem registros dessa história. O rei que mandava no mundo tinha medo do que o amante pigmeu da rainha podia simbolizar, que nem todo poder vem da altura de um trono. Então, da próxima vez que imaginar Versalhes, não se esqueça desse vulto pequeno que andava pelos corredores à noite.
Ele não usava coroa, mas carregava no peito algo muito mais perigoso, a verdade que ninguém queria ouvir. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para entender como o amante pigmeu da rainha surgiu em Versalhes, é preciso rasgar o véu dourado que cobre a corte de Luís XIV. Porque por trás do Fausto e da pompa, havia uma fome insaciável por novidades, estranhezas e figuras que servissem tanto de entretenimento quanto de símbolos de poder absoluto. Era o século XVII, e a Europa competia para colecionar raridades humanas como quem coleciona obras de arte. Em toda parte, reis e rainhas disputavam quem tinha o bufão mais grotesco, o anão mais exótico, o criado mais peculiar. Essas presenças não eram só ornamento, eram a prova de que o soberano podia tudo, até transformar pessoas em objetos vivos de ostentação. Luís XIV, obcecado por controle, viu nisso uma oportunidade. Versalhes não seria apenas um palácio, mas um teatro onde cada detalhe, dos jardins até os corpos que desfilavam nos corredores, declarava a supremacia do Rei Sol. Os anões em especial tinham uma função dúbia. Serviam de brinquedo social, de piada pronta e também de confidente. Porque ninguém suspeitava que uma figura tão pequena pudesse conter segredos grandes. Essa ingenuidade dos nobres tornou Le Nain, como muitos chamavam o pigmeu da rainha, invisível e portanto perigoso. Dizem que ele não nasceu na França. Algumas fontes cravam que foi comprado de mercadores espanhóis em Sevilha, ainda criança, como presente diplomático. Outras afirmam que era filho de servos de um pequeno feudo da Lorena, capturado em alguma rixa territorial e levado à corte como curiosidade. A verdade completa ninguém registrou, mas seu nome, Nicolas, aparecia em listas de criados desde que Versalhes ainda era apenas um projeto de ambição. O costume de trazer pessoas com nanismo para palácios vinha de séculos antes. Na Espanha, Carlos V já exibia anões em procissões religiosas. Na Rússia, Pedro o Grande mantinha cortes de aberrações, onde reunia homens e mulheres de estaturas incomuns. Para a França absolutista, não ter sua própria coleção de excentricidades humanas era quase uma ofensa ao prestígio real. Luís XIV se assegurou de que não faltasse nenhum exemplar em seu tablado de poder. Mas Nicolas não era só enfeite. Por razões que ninguém ousava comentar em voz alta, ele se tornou próximo da rainha Maria Teresa. Talvez tenha começado como simples companhia nos dias entediantes, quando Luís XIV se ausentava em caçadas e aventuras amorosas. Talvez fosse apenas o único que a escutava sem interesse em politicagens. Ou talvez, como insinuavam os mais maldosos, o pequeno homem fosse tão hábil em conquistar confiança que acabou cruzando uma linha que separava servidão de intimidade. A corte, faminta por boatos, alimentava lendas cada vez mais ousadas. Alguns diziam que Nicolas conhecia melhor que ninguém os corredores secretos entre os aposentos. Outros sussurravam que ele entregava bilhetes da rainha a cardeais, que agia como espião de Maria Teresa para monitorar os amantes do rei. Há até quem sustentasse que ele sabia a combinação dos cofres onde se guardavam joias e correspondências confidenciais. Mas por que Maria Teresa confiaria tanto em alguém que todos consideravam apenas um bufão? Talvez seja preciso entender a solidão da rainha. Ela fora arrancada da Espanha adolescente, jogada num casamento com um homem que jamais escondeu seus casos extraconjugais. Cercada por uma corte que falava uma língua que ela nunca dominou por completo, Maria Teresa se isolava em seus aposentos, entregue a um catolicismo severo e a uma melancolia que preocupava seus confessores. Nicolas apareceu nesse vazio como figura quase neutra. Pequeno demais para ameaçar, humilde demais para competir com ministros e duques, presente demais para ser ignorado. E ali, naquela convivência que parecia banal, brotou algo que ninguém ousava nomear, uma dependência mútua. Os registros sugerem que ele passou a ser mais que companhia. Atuava como mensageiro, como confidente e, com o tempo, como a única pessoa capaz de arrancar risadas da rainha. O que começou como distração virou necessidade. E em Versalhes, tudo que fugia ao protocolo gerava rumores inflamados. Se você quer saber por que essa relação sobreviveu tanto tempo ao escrutínio, a resposta talvez seja a hipocrisia da corte. Os mesmos nobres que cochichavam acusações de devassidão eram os que se beneficiavam dos favores de Maria Teresa. Enquanto mantivesse silêncio sobre alianças políticas e confirmasse a imagem de uma rainha virtuosa, qualquer escândalo era contornável. Ainda assim, alguns padres começaram a escrever cartas alarmadas ao Vaticano, denunciando relações impróprias entre a soberana e seu criado anão. Ninguém ousava confrontar Luís XIV diretamente com essas suspeitas.
Mas todos sabiam que se esses rumores se tornassem oficiais, a coroa francesa podia sofrer um golpe de reputação irreversível. Por isso, o silêncio foi imposto com a mesma disciplina que erguia os jardins geométricos de Versalhes. Os arquivos com anotações sobre Nicolas foram trancados. Os criados que testemunharam encontros noturnos desapareceram das listas de pagamento. E qualquer menção pública ao amante pigmeu era punida como crime contra a majestade. Mas documentos sobreviveram. Fragmentos de diários, recibos de presentes caros, relatos de diplomatas que notavam a presença constante daquele homem nos aposentos reais. Esses vestígios bastam para desenhar o contorno de uma história que o rei preferia negar. Uma história que começou como curiosidade e virou uma das maiores ameaças à imagem do poder absoluto. Talvez seja esse o detalhe mais incômodo, que o auge da monarquia francesa foi também o palco de uma das relações mais improváveis e secretas da Europa. Que por trás da fachada de perfeição, havia um pequeno homem carregando nas mãos o fardo e o fascínio de um amor que ninguém sabia explicar. A rotina no Palácio de Versalhes era uma coreografia tão meticulosa que parecia ter sido escrita por um dramaturgo obcecado por detalhes. Tudo tinha hora e lugar. O levantar do rei, o primeiro gole de chocolate da rainha, o desfile dos cortesãos disputando centímetros de proximidade com o trono. Mas por trás desse ritual rígido havia espaços onde as regras se desfaziam, e um homem pequeno demais para ser notado tornava-se presença constante. Nicolas, o pigmeu que muitos chamavam de bufão e outros sussurravam ser amante da rainha, vivia no limbo entre invisibilidade e privilégio. Seu aposento não ficava junto às alas comuns dos servos. Os registros indicam que ele dormia em um pequeno quarto próximo aos aposentos privados de Maria Teresa, acessível por uma porta escondida atrás de um biombo. De lá, ele podia chegar aos aposentos da rainha em poucos passos silenciosos, sem que ninguém precisasse anunciar sua chegada. O quarto era simples, mas não miserável. Uma cama curta, coberta por colchas bordadas, uma arca onde ele guardava roupas minuciosamente adaptadas ao seu tamanho, e uma mesa onde repousavam caixas de madeira que continham pequenas notas, selos de cera e objetos cujo conteúdo ninguém sabia ao certo. Alguns criados juravam que ali ele escondia bilhetes de amantes, pagamentos secretos e até talismãs que Maria Teresa supostamente lhe confiava. A alimentação era outro traço peculiar. Nicolas não comia nas cozinhas com os outros criados. Em diversas manhãs criadas traziam bandejas até seu quarto, cobertas por panos finos, com porções que refletiam a dieta da rainha, pães doces, compotas, pequenos pedaços de carne e o vinho branco que Maria Teresa apreciava. Alguns viam nisso apenas delicadeza. Outros diziam que era um gesto simbólico, como se partilhar a comida fosse uma forma de selar uma aliança que ninguém ousava nomear. Quando surgia no Salão dos Espelhos, Nicolas carregava documentos, chaves, pequenas caixas com joias ou cartas. Usava roupas feitas sob medida por alfaiates que vestiam a nobreza. Eram casacos de brocado, calças de veludo, sapatos enfeitados com fivelas de prata. O contraste era deliberado. Ele tinha o tamanho de uma criança, mas trajes dignos de um ministro. A imagem era ao mesmo tempo desconcertante e fascinante. Os dias eram cheios de recados. Nicolas era visto percorrendo os corredores, passando pelas câmaras das damas de companhia, indo ao escritório de despachos do rei e depois voltando ao lado de Maria Teresa. Nunca ficava muito tempo em cada lugar. Parecia que toda sua vida se resumia a levar e trazer palavras que não podiam ser escritas em papéis oficiais. As noites, porém, guardavam a parte mais inquietante de sua rotina. À medida que o palácio se aquietava e os candelabros iam se apagando, criados relatavam ter ouvido passos curtos cruzando as pedras frias. Algumas testemunhas contavam que Nicolas carregava travesseiros extras, pequenos jarros de vinho e às vezes uma lamparina com brasão real. Não era raro que ele desaparecesse por horas nos aposentos da rainha. Quando voltava, carregava roupas de cama enroladas que seriam lavadas longe dos olhos curiosos. No ritual da higiene, que já era assunto de fascínio e horror em Versalhes, Nicolas tinha tarefas inesperadas. A rainha, que evitava banhos completos por medo de doenças, preferia que servos de extrema confiança limpassem seu corpo com panos embebidos em óleos perfumados. Entre essas pessoas, incluía Nicolas. Para alguns, era apenas prova de fidelidade. Para outros, uma intimidade que ninguém ousava questionar. Os registros sugerem que ele também tinha acesso aos objetos mais pessoais da rainha, suas joias, seus terços, as cartas de parentes espanhóis que precisavam ser traduzidas. Era ele quem lia os bilhetes em voz baixa, com um sotaque que se dizia carregado de afetos.
E quando Maria Teresa chorava, como muitas vezes acontecia, era o pequeno Nicholas quem segurava sua mão. O cotidiano dele também incluía tarefas administrativas. Ele anotava recados, guardava presentes enviados por cortes estrangeiras e, mais intrigante, mantinha um inventário separado dos objetos que pertenciam exclusivamente à rainha. Alguns desses objetos jamais apareciam nas listas oficiais. Ninguém sabia ao certo o que havia neles. Mas o fato de estarem sob seus cuidados alimentava a imaginação de toda a corte. Por mais que parecesse frágil, Nicholas raramente adoecia. Talvez por viver num quarto aquecido, talvez por ser discreto a ponto de evitar os surtos de epidemias que assolavam os criados. Sua higiene era cuidadosa e seus pertences, limpos com vinagre e ervas secas. Alguns diziam que ele mesmo preparava essências contra pragas e maus odores, receitas herdadas de parteiras e curandeiros. Mas havia uma faceta ainda mais bizarra em seu cotidiano, o lugar que ocupava nas cerimônias religiosas privadas. Sempre que a rainha recebia a hóstia em seus aposentos, Nicholas ficava um passo atrás dela, segurando um pequeno lenço bordado com iniciais reais. Esse detalhe, anotado em diários de confessores, era visto como sinal de confiança absoluta. Afinal, nem todos os nobres podiam permanecer ali quando a rainha rezava em silêncio. Para muitos, essa convivência era apenas uma anomalia. Para outros, uma afronta. Mas para quem observava sem preconceitos, ficava claro que ele não era só um ornamento humano. Era parte indispensável da vida da rainha, um companheiro tão necessário quanto seu confessor, tão presente quanto seu retratista. E talvez seja isso que tornava tudo tão insuportável aos olhos da corte, a ideia de que um homem considerado menor podia ocupar um espaço de afeto que nenhum duque, nenhum marquês, nenhum cardeal jamais conquistou. Quando se fala em Versalhes, muita gente imagina a sociedade mais sofisticada do mundo, um tablado polido onde condes, marqueses, príncipes estrangeiros e cardeais dançavam uma valsa de poder, vestidos de veludo e perfumados com essências raras. Mas a verdade é que por trás dessa coreografia cintilante, havia uma massa fervilhante de inveja, despeito e rumores. E ninguém, absolutamente ninguém, era tão comentado, e ao mesmo tempo tão desprezado, quanto o pigmeu que circulava ao lado da rainha. Para os grandes nobres, Nicholas era um lembrete constante de que o prestígio não obedecia a regras previsíveis. Como aceitar que alguém tão imperfeito tivesse acesso a partes do palácio que muitos só sonhavam em visitar? Como suportar que um homem que não herdara título nem possuía terras pudesse entrar no quarto da rainha sem pedir licença? Cada aparição dele era como um espinho cravado na vaidade coletiva. Nas festas, a presença de Nicholas era ao mesmo tempo tolerada e ridicularizada. Durante os banquetes, alguns cortesãos faziam questão de fingir que ele não existia. Outros, com ironia venenosa, fingiam cumprimentá-lo com exagerada deferência, só para fazer a plateia rir. E quando ele passava carregando algum recado ou pequeno baú, havia sempre quem cochichasse: lá vai o confessor da rainha, ou será que hoje ele dorme no altar? Os boatos não respeitavam nem a decência mínima. Havia quem dissesse que Nicholas usava a estatura diminuta para se esconder sob as saias da rainha em momentos de paixão, como se fosse uma fábula grotesca inventada só para satisfazer a crueldade alheia. Outros juravam que ele enfeitiçara Maria Teresa com poções vindas da Espanha, argumento conveniente para justificar algo que feriu a vaidade de tantos homens poderosos. A rainha preferira a presença dele à deles. Mas nem todos o desprezavam. Entre as damas de companhia, havia quem nutrisse genuína simpatia. Algumas viam Nicholas como a única criatura sincera num universo saturado de intriga. Ele não tinha herdeiros para instalar em cargos, não liderava facções, não podia exigir fortuna alguma. O único poder que exercia vinha da confiança que conquistara, e isso, por mais que irritasse os nobres, também inspirava uma estranha forma de respeito. Os criados se dividiam entre o fascínio e o medo. Muitos sabiam que falar dele em voz alta podia significar demissão sumária. Os relatos contam que Maria Teresa não tolerava comentários sobre a proximidade de Nicholas. Bastava que alguém insinuasse algo sobre intimidade imprópria para que o responsável fosse transferido para outro castelo, às vezes sem direito a salário. Com o tempo surgiu um silêncio forçado em torno da figura dele, um silêncio tão pesado que bastava sua sombra surgir para que as conversas morressem. No clero, a situação era ainda mais delicada. Alguns confessores ficavam horrorizados com a dependência emocional da rainha.
Diziam que isso corrompia sua alma e manchava a dignidade da coroa católica. Mas também havia padres que enxergavam na presença de Nicolas um remédio contra a melancolia crônica de Maria Teresa. E como ela se apresentava aos ofícios religiosos com frequência e distribuía esmolas generosas, muitos preferiam ignorar os rumores. Entre diplomatas estrangeiros, Nicolas era uma curiosidade incômoda. Os emissários espanhóis, em particular, não sabiam como reportar ao rei que sua parente, enviada à França como peça de aliança política, dividia confidências com um homem que a corte insistia em chamar de aberração. Mas ao mesmo tempo havia quem percebesse que Nicolas podia ser a chave para assuntos delicados. Alguns embaixadores tentaram suborná-lo, outros ofereceram presentes, numa tentativa de ganhar acesso aos ouvidos da rainha. Quase sempre, ele recusava, e esse silêncio o tornava ainda mais temido. O povo, por sua vez, raramente tinha notícias concretas. O que chegava às cidades eram histórias deformadas pelo escândalo. Panfletos anônimos circularam em Paris, mostrando gravuras toscas do pigmeu amante, como se fosse um demônio sorridente agarrado às saias da soberana. Os libelos o pintavam como bruxo, espião espanhol, até assassino enfeitiçado. Era mais fácil transformar tudo em caricatura grotesca do que aceitar a ideia de que havia laços humanos mais complexos do que a etiqueta permitia. Curiosamente, Luís XIV adotava uma postura calculadamente indiferente. Nunca puniu Nicolas em público, mas também jamais permitiu que seu nome fosse pronunciado nas cerimônias oficiais. Era como se o rei quisesse fingir que o homem simplesmente não existia. Talvez fosse sua forma de negar qualquer possibilidade de que a esposa, relegada ao segundo plano, encontrasse consolo em outra presença. Mas até o rei sabia que arrancar Nicolas da corte podia desencadear rumores ainda mais devastadores. Alguns testemunhos dizem que em certas festas, Maria Teresa observava Nicolas com um olhar que misturava ternura e gratidão. Talvez ela soubesse que sem ele teria se afundado numa solidão incurável. E talvez fosse isso que os cortesãos odiavam tanto, a lembrança de que nenhum título, nenhuma riqueza, nenhum brasão garantia intimidade verdadeira. No final, Nicolas era tratado como um espelho que mostrava a hipocrisia geral. Sua figura pequena e discreta, expunha a pobreza emocional de uma nobreza que só sabia medir valor pelo tamanho das terras e pela altura da peruca. Enquanto todos lutavam por migalhas de prestígio, ele conquistou algo que ninguém mais teve, o coração de quem mais precisava ser vista. No coração do maior palácio da terra, onde cada gesto era regulamentado e cada suspiro anotado por escribas, a presença de Nicolas carregava um perigo que ninguém ousava mencionar em voz alta. Porque embora seus passos curtos fossem quase silenciosos, seus segredos eram altos demais para que o palácio pudesse ignorar. Para começar, havia o risco mais elementar, ser acusado de corrupção moral da rainha. Naquele tempo, a ideia de que uma mulher de sangue real pudesse compartilhar intimidade com um homem considerado defeituoso era mais que escândalo. Era heresia contra a própria ordem divina que dizia que reis e rainhas estavam acima dos instintos vulgares. Se as suspeitas se tornassem acusações oficiais, não bastaria exilar Nicolas. A coroa francesa poderia ver sua legitimidade ameaçada, e a aliança com a Espanha ruiria como uma tapeçaria roída por traças. Por isso, a vida dele era uma corda esticada sobre o abismo. Cada passo precisava ser milimetricamente calculado. Ele jamais podia se mostrar orgulhoso da atenção da rainha, tampouco demonstrar medo. Tudo era equilíbrio, uma reverência contida, um tom de voz neutro, um semblante tão impenetrável quanto as paredes de Versalhes. Mas havia riscos mais sutis. Como confiar nos criados que varriam os corredores? Como garantir que ninguém, nem o menor pajem, entregaria um relato detalhado ao confessor do rei ou a algum nobre ressentido? Era por isso que Nicolas carregava códigos próprios. Quando precisava enviar mensagens, usava pedaços de pergaminho cobertos de símbolos em latim macarrônico. Quando queria marcar um encontro noturno, deixava um lenço vermelho pendurado discretamente em uma viga próxima à capela privada. Mesmo assim, nada era totalmente seguro. Alguns serviçais observaram detalhes que poderiam arruiná-lo. Disseram ter visto Nicolas entrar nos aposentos da rainha depois que ela dispensava todas as damas. Outros contaram que ele retirava bilhetes escondidos dentro de imagens sacras, enrolando-os nas mangas antes de desaparecer por portas secretas. Alguns desses relatos chegaram aos ouvidos de bispos que, desconfiados, passaram a interrogar confessores e confessadas. Se tudo fosse descoberto, se houvesse provas reais de que Maria Teresa dividia seu leito ou apenas seus segredos mais íntimos com Nicolas, as punições seriam brutais.
Ele poderia ser acusado de bruxaria, pois a corte não aceitava outra explicação para tamanho fascínio. E bruxaria era crime passível de morte por fogueira. Mesmo que o rei tentasse abafar a acusação, bastava que Roma se interessasse pelo caso para que a Santa Inquisição se movesse, e então não haveria poder suficiente para salvá-lo. Por isso, Nicolas cultivava uma rede de lealdades silenciosas. Pequenos favores oferecidos a criadas, moedas entregues a pajens, promessas sussurradas a guardas noturnos. Não era apenas sobrevivência, era inteligência crua. Porque quem vive à beira do abismo aprende a mapear cada risco antes que ele exploda. Os riscos se multiplicavam nos momentos em que Versalhes recebia visitas estrangeiras. Delegações da Espanha, da Áustria e da Inglaterra vinham com seus próprios espiões, ansiosos por descobrir qualquer sinal de fraqueza na família real. E cada movimento de Nicolas, cada ida ao quarto da rainha, cada troca de pacote, cada bilhete entregue, era um potencial presente para diplomatas rivais. Aos olhos da corte, ele era tanto um bufão como um possível traidor. Alguns nobres chegavam a acusá-lo de vender segredos à Espanha em troca de proteção, caso fosse descoberto. Outros diziam que ele tinha um pacto secreto com algum cardeal italiano, pronto para denunciar a rainha se sua segurança fosse ameaçada. Talvez fossem apenas mentiras para desacreditá-lo. Talvez não. A rainha também corria riscos, embora raramente se reconhecesse isso. Se Luís XIV acreditasse nos boatos mais venenosos, poderia acusá-la de adultério, um crime que no pior dos casos, poderia levá-la a um mosteiro perpétuo. Mas Maria Teresa sempre se manteve numa posição de silêncio obstinado. Nunca desmentiu os rumores, mas também jamais permitiu que ninguém ousasse questioná-la diretamente. Esse mutismo, que para alguns era confissão, para outros era o maior ato de poder que uma mulher podia ter numa corte de homens vaidosos. Entre as muitas histórias que surgiram, havia também lendas sobre objetos comprometedores. Diziam que Nicolas guardava um relicário de ouro com retratos dele e da rainha lado a lado. Outros falavam de uma fita azul bordada com versos de amor em espanhol, supostamente escondida numa arca. Ninguém jamais comprovou. Mas essas histórias bastavam para que toda a corte se mantivesse em estado de vigilância constante. O medo mais profundo não era que Nicolas fosse descoberto e punido. O medo era que ele falasse. Que no momento derradeiro resolvesse contar tudo, que revelasse quem lhe pagava, quem lhe pedia favores, quem confessava pecados em seus ouvidos. Porque se havia algo que todos sabiam é que ele ouvia demais. Por isso, cada dia que amanhecia sem que um escândalo explodisse era visto como uma vitória frágil. E cada noite em que ele cruzava os corredores escuros com seus passos pequenos era uma ameaça silenciosa de que tudo podia acabar no dia seguinte. Talvez o maior segredo não fosse se havia ou não um romance consumado. Talvez fosse apenas o fato de que ninguém podia afirmar com certeza. E nesse vazio de provas, surgia o maior risco de todos, o pânico coletivo que faz até reis tremerem. Porque nada destrói mais rápido um império do que a incerteza. Essa lama pegajosa onde boatos crescem mais fortes que verdades. Se existe um capítulo da história de Versalhes que poucos têm coragem de revisitar, é aquele que conta como os rumores em torno de Nicolas se transformaram num pesadelo. Porque nem mesmo a solidez dos muros dourados foi capaz de conter o cheiro de escândalo que começou a se infiltrar nos corredores. Tudo começou com um boato que surgiu pequeno, como uma faísca que ninguém levou a sério. Uma criada jurava ter visto Nicolas entrando nos aposentos da rainha depois que todos se recolhiam. O relato correu como um sussurro venenoso, inflamado por rivais que enxergavam na ruína dele a chance de ganhar poder. Alguém, numa madrugada de inverno, escreveu uma carta anônima ao confessor do rei. Não bastava acusar de adultério, acusava Maria Teresa de sacrílega, de misturar fé com impureza, de rezar com um amante pigmeu a seu lado. O confessor, atônito, não sabia o que fazer, mas a carta não ficou restrita ao confessionário. Logo chegou ao gabinete de um conselheiro real, que também tinha contas a acertar com a rainha. E então começou a caçada, criados foram interrogados, baús revirados, listas de presentes examinadas em busca de qualquer detalhe que pudesse sustentar a acusação. O medo tomou conta do palácio. O menor comentário era suficiente para condenar. Bastava lembrar do destino de outras figuras que haviam ousado aproximar-se demais da realeza. A história de um criado que fora desmembrado por ter supostamente roubado uma joia da rainha reapareceu nos cochichos, como aviso de que o destino de Nicolas podia ser pior. Durante semanas, o palácio virou um caldeirão fervente. Os espiões circulavam pelos corredores anotando tudo, a hora em que Nicolas saía de seus aposentos, quantas vezes Maria Teresa pedia para vê-lo, quem trazia bandejas de comida até a porta.
E quanto mais detalhes surgiam, mais o pavor se instalava. Diziam que numa noite, Nicholas foi visto ajoelhado diante da rainha, segurando a mão dela enquanto ela chorava. A imagem se espalhou pelos corredores como uma praga. Alguns viam ali um gesto de compaixão. Outros enxergavam o sinal de uma intimidade que nenhum católico suportaria admitir. Então vieram as acusações de bruxaria. Porque na França do século XVII, tudo que não podia ser explicado era logo classificado como feitiçaria. Um criado afirmou que Nicholas mantinha amuletos estranhos em seu quarto, pequenas figuras esculpidas em madeira que pareciam ídolos pagãos. Outros garantiram ter ouvido ele recitar orações em voz baixa, numa língua que ninguém reconhecia. A verdade é que no pânico coletivo, qualquer superstição servia de prova. As noites se tornaram mais perigosas. Um guarda confessou ter sido pago para seguir Nicholas. Quando o encontrou saindo de uma passagem secreta, disse ter sentido uma presença demoníaca no ar. Era mentira? Provavelmente. Mas naquela atmosfera de terror, uma mentira bastava para assinar uma sentença de morte. O episódio mais sombrio ocorreu numa madrugada em que a rainha acordou ao som de passos apressados. Um grupo de homens armados invadiu seus aposentos, alegando que procuravam provas de feitiçaria. Vasculharam cada canto. Reviraram cofres, cortaram almofadas, abriram até imagens sacras em busca de compartimentos secretos. Maria Teresa, pálida, não disse uma palavra. Quando perguntaram por Nicholas, ela apenas ergueu o queixo e respondeu: "Ele é meu criado." Nada mais. Mas a voz dela tremia. No dia seguinte, Nicholas desapareceu. Alguns criados juraram ter visto soldados o arrastando por um corredor lateral. Outros diziam que ele fugira antes do amanhecer, escondido num carro de palha. Durante dias ninguém sabia se estava preso, morto ou escondido. O palácio mergulhou num silêncio pesado, cheio de perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. O rei, informado do tumulto, mandou encerrar a investigação publicamente. Disse que não havia provas de nada e que tudo não passava de calúnia. Mas por baixo da ordem oficial, correu a instrução de lacrar qualquer documento que mencionasse o nome de Nicholas. Versalhes virou uma fortaleza sitiada contra sua própria vergonha. Depois de semanas, surgiram boatos de que Nicholas havia sido levado a um convento, onde passaria o resto da vida em confinamento. Outros garantiam que fora enviado em segredo a uma propriedade rural, vigiado noite e dia. Há quem diga que ele morreu pouco depois, consumido por alguma doença. Mas também há quem jure que sobreviveu anos escondido, sustentado por ordens silenciosas da própria rainha. A rainha nunca mais foi a mesma. Os relatos contam que ela passou a evitar as festas, que seu semblante se tornou mais sombrio. Alguns diziam que ela rezava horas em seu oratório, segurando um lenço bordado com as iniciais de Nicholas. O momento mais arrepiante talvez tenha sido o funeral da própria Maria Teresa. Quando morreu, muitos esperavam que a história terminasse ali. Mas, entre os objetos encontrados em seus aposentos, havia uma pequena caixa de marfim contendo um retrato minúsculo. Nele, pintado com delicadeza, aparecia Nicholas, não como criado, mas como alguém digno de ser lembrado. Os padres ordenaram que o retrato fosse queimado. E assim se fez. Porque nada podia sobreviver que denunciasse o quanto essa relação ultrapassara todas as barreiras impostas pelo poder, pela moral e pelo medo. Esses são os momentos mais sombrios que Versalhes tentou enterrar. E mesmo hoje, quando seus corredores parecem limpos e suas tapeçarias intactas, a sombra daquele homem ainda paira. Como se lembrasse ao mundo que nenhum império é tão poderoso que consiga sepultar de verdade tudo o que quer esquecer. Enquanto os nobres se atropelavam no salão dos espelhos para exibir seus brocados e conquistar uma piscadela de aprovação do rei, Nicholas transitava por Versalhes sem precisar disputar nada. O poder dele não vinha de títulos herdados, alianças militares ou moedas contadas em cofres. Seu poder era invisível, feito da confiança silenciosa que a rainha lhe depositava, uma força que ninguém ousava encarar de frente, mas que todos temiam. Era quase uma ironia cruel. Na corte mais hierárquica da Europa, onde cada degrau da escada social era rigidamente traçado, o homem mais baixo em estatura tornará-se, sem alarde, o mais perigoso. Não havia decreto que reconhecesse sua autoridade, não havia documento que o declarasse conselheiro, mas bastava seu nome sussurrado no lugar certo para que portas se abrissem ou se fechassem. Alguns acreditavam que ele era apenas um confidente íntimo, alguém que recolhia lágrimas e segredos sem jamais usá-los. Outros temiam que a qualquer momento, ele decidisse transformar confidências em chantagem. Porque mesmo sem saber ler todas as letras latinas, Nicholas sabia decifrar o idioma que mais importava, o medo.
Se um criado desejava manter seu posto, bastava que ele apontasse seu nome no inventário. Se um pajem quisesse proteger a reputação da família, bastava lhe oferecer silêncio. Não porque Nicolas fosse cruel, mas porque todos sabiam que o menor boato levado até Maria Teresa por sua voz poderia explodir como pólvora em meio à corte. Os efeitos dessa influência se espalhavam como ondas concêntricas. Um simples pedido da rainha, e certifique-se de que meu criado tenha tudo o que precisa, era interpretado como ordem indiscutível. Os padeiros de Versalhes passaram a preparar pães doces especiais para ele. Os alfaiates costuravam roupas com detalhes mais caros do que a maioria dos nobres podia pagar. Quando chegavam tecidos da Espanha, havia sempre uma parte reservada. Alguns diziam que era sinal de afeto. Outros que era uma forma de lembrar ao mundo que ele não era só um servo. E o poder dele não parava nos corredores internos. Quando embaixadores chegavam de Madrid, Viena ou Roma, tratavam Nicolas com uma cautela que beirava a bajulação. Os diplomatas eram mestres em sentir onde estava a verdadeira alavanca do poder, e se percebiam que a rainha confiava nele mais do que em qualquer marquês ou bispo, então não hesitavam em saudá-lo com respeito. Relatórios enviados a cortes estrangeiras mencionavam sua figura pequena, mas jamais zombavam abertamente. Sabiam que a mínima desfeita podia chegar aos ouvidos errados. Nas missas privadas, Nicolas também ocupava lugar de destaque. Não era raro que ele fosse visto ao lado da rainha, segurando o livro de orações ou ajeitando o véu. Para o público isso podia parecer insignificante. Mas quem entendia os rituais da corte sabia que aquele lugar privilegiado indicava algo maior. Ele era o único autorizado a se aproximar dela sem ser anunciado. Alguns ministros tentaram afastá-lo. Houve quem aconselhasse o rei a retirá-lo discretamente de Versalhes, enviando-o a algum castelo distante. Mas Luís XIV, apesar de tudo, sabia que qualquer gesto brusco podia provocar um escândalo impossível de conter. Era melhor manter Nicolas por perto, vigiado, do que correr o risco de vê-lo desaparecer com segredos que podiam destruir alianças. O poder invisível se manifestava nas pequenas concessões que ele podia arrancar. Quando alguma dama de companhia adoecia, bastava Nicolas pedir à rainha que a transferisse para aposentos melhores. Quando algum pajem precisava de uma recomendação, ele intercedia. Às vezes os beneficiados fingiam desprezo por ele em público, mas à noite deixavam cestas de frutas ou moedas junto à porta de seu quarto, agradecendo silenciosamente. E havia ainda o efeito mais delicado, a maneira como sua presença moldava a própria imagem da rainha. Maria Teresa, que muitos chamavam de apagada, tornava-se mais humana ao lado dele. Alguns diziam que foi esse vínculo que a impediu de enlouquecer completamente diante das traições constantes do marido. Talvez Nicolas não tivesse consciência de quanto poder havia nisso. Ou talvez soubesse, e apenas escolhesse não usar tudo de uma vez. Certa vez, um diplomata veneziano escreveu uma carta que resumia bem o paradoxo. Não há ministro que tema mais perder seu cargo do que aqueles que suspeitam que este pequeno criado possa, em um sopro, entregar suas fraquezas. Era uma frase cruel, mas não mentia. A corte era uma arena onde cada olhar era um duelo e cada palavra podia ser arma. E nesse jogo Nicolas não precisava gritar, precisava apenas existir. O mais fascinante é que, apesar de tudo, ele não parecia buscar vingança ou poder formal. Nunca pediu título. Nunca exigiu fortuna. Seu trunfo estava em ser indispensável e por isso mesmo, intocável. Para os ambiciosos, isso era insuportável. Porque demonstrava que havia algo que dinheiro, herança e violência não compravam, a confiança verdadeira. Assim, o homem que muitos viam como aberração acabou se tornando um dos maiores pivos silenciosos de intrigas, alianças e quedas em Versalhes. Enquanto generais partiam para campanhas sangrentas e ministros disputavam decretos, ele bastava sentar-se num canto do quarto da rainha para decidir o destino de quem vivia na ilusão de que tinha todo o poder do mundo. Esse foi o poder invisível, o mais perigoso de todos. O poder de Nicolas não explodiu num grande escândalo, como muitos esperavam. Ele se apagou como uma vela consumida pela própria chama, em silêncio, com a dignidade amarga de quem entende que todo ciclo precisa terminar. Mas o fim desse capítulo secreto de Versalhes foi por si só uma história que mostrou como até os laços mais íntimos são esmagados quando o trono se sente ameaçado. Os últimos anos da vida de Maria Teresa foram marcados por doenças. Seu corpo, exausto pelos partos e pelo sofrimento que nunca ousava confessar, foi se tornando mais frágil a cada estação. E quanto mais sua saúde declinava, mais ela se fechava no círculo restrito de quem ainda confiava. No centro desse círculo, permanecia Nicolas. Mas havia algo diferente no ar. Talvez o rei sentisse que a rainha não viveria muito.
Talvez alguns ministros enxergassem a chance de, enfim, varrer do palácio a figura que tanto incomodava. Surgiram ordens discretas para limitar os acessos dele aos aposentos reais. Alguns criados receberam instruções de anotar tudo, quantas vezes ele entrava, quanto tempo permanecia com quem falava. Era como se o poder silencioso que ele carregava começasse a parecer perigoso demais para ser tolerado. Certa tarde, quando Maria Teresa estava acamada, chegou a notícia de que Luís XIV ordenara uma revisão completa das despesas privadas da rainha. Era uma forma elegante de vigiar seus passos. Cada conta, cada recibo, cada presente registrado nos inventários virou prova potencial de excessos, favoritismos e alianças suspeitas. Entre os nomes que apareciam com frequência, o dele estava no topo da lista. Alguns conselheiros pressionaram para que Nicolas fosse removido de Versalhes. Argumentavam que se a rainha morresse e ele permanecesse ali, poderia vender histórias comprometedoras a inimigos da França. Outros temiam que ele guardasse bilhetes, documentos e pequenos objetos que pudessem virar munição política. O rei ouviu todos em silêncio. No fim, preferiu não agir enquanto Maria Teresa ainda respirasse. Mas o fim chegou mais rápido do que todos imaginavam. Em julho de 1683, Maria Teresa morreu depois de dias de febre e delírios. Alguns criados juraram que em seus últimos instantes ela pediu que Nicolas fosse chamado. Não há registro oficial de que ele tenha entrado no quarto, mas uma anotação perdida num diário sugere que por alguns minutos ele permaneceu ao lado da cama segurando a mão dela. Se foi verdade, esse detalhe nunca seria admitido. Assim que o corpo da rainha esfriou, a atmosfera do palácio mudou como se alguém tivesse cortado todas as cordas de um teatro. O luto oficial começou com trombetas e véus pretos, mas por trás das cortinas, Versalhes respirava aliviada. Afinal, com a morte dela, terminava também a proteção tácita que mantinha Nicolas intocável. Na manhã seguinte ao funeral, chegaram ordens formais. Ele deveria recolher seus pertences e preparar-se para deixar Versalhes. A justificativa era simples: reorganização dos aposentos reais. Mas todos sabiam que aquele era o primeiro ato de um exílio discreto. Alguns cortesãos compararam a cena ao descarte de um objeto inútil. E talvez essa fosse a maior crueldade: transformar um homem que fora indispensável em uma inconveniência. Durante dias ele empacotou suas poucas coisas. A arca com roupas, o relicário com retratos, alguns objetos que ninguém teve coragem de examinar. Não há relato de protesto. Não houve lágrimas públicas. Nicolas, que tanto observara em silêncio, agora era o observado. Cada passo dele era acompanhado por olhares que misturavam curiosidade e triunfo. Dizem que na tarde em que deixou o palácio, ele se virou uma última vez para encarar as janelas altas dos aposentos da rainha. Não se sabe o que pensou. Talvez nada. Talvez tudo. Depois, entrou num carro puxado por 2 cavalos e sumiu pela estrada de cascalho. A versão oficial sustentou que ele fora instalado num pequeno domínio na Normandia, sustentado por uma pensão modesta paga pelo Tesouro Real. Outros rumores diziam que foi encerrado num convento, onde terminaria seus dias em reclusão. Há quem sustente que ele morreu ali pouco depois, sem alarde, enterrado num túmulo anônimo. E assim terminou uma era em que um homem sem título, sem posses e sem estatura convencional virou o eixo secreto de uma rainha. Quando Versalhes se reorganizou para apagar qualquer traço dela, também se empenhou em eliminar tudo que lembrasse Nicolas. Retratos foram recolhidos, inventários reescritos, bilhetes destruídos. Ao longo de meses, a corte fingiu que ele nunca existira. Mas como toda história que se quer enterrar, esta também deixou rastros. Nas cartas de embaixadores, seu nome aparece como um sussurro incômodo. Em diários de criados surgem descrições de suas últimas noites no palácio, sempre caminhando pelos corredores vazios como um fantasma. A memória coletiva decidiu ignorá-lo. Os historiadores preferiram minimizar seu papel. Mas a verdade é que enquanto ele esteve ali, ninguém jamais conseguiu prever até onde seus passos pequenos alcançavam. Era como se Versalhes precisasse dele para existir, e ao mesmo tempo precisasse apagá-lo para se sentir limpa novamente. O fim de Nicolas marcou o fim de uma inocência fingida. Depois de sua saída, Luís XIV consolidou ainda mais o ritual de controle absoluto. A corte se tornou mais fria, mais regulamentada, mais obcecada em aparentar virtude. Alguns diziam que era a única forma de impedir que outro favorito inconveniente surgisse. Mas toda época tem seus segredos. E todo poder absoluto carrega no ventre uma contradição impossível de matar. Por mais que se proclame imune a escândalos, sempre haverá uma figura pequena ou grande, capaz de provar o contrário. O fim dele não foi só o fim de um homem.
Foi o fim de um espaço onde uma rainha, desprezada por seu marido, encontrou algum consolo. E por mais que Versalhes tentasse fingir, essa história não desapareceu. Porque sempre haverá quem se pergunte, o que foi feito daquele pequeno vulto que por alguns anos, se tornou o maior dos segredos do palácio mais poderoso da Terra? Quando os guias de turismo conduzem multidões pelos salões dourados de Versalhes, ninguém menciona o nome de Nicolas. Talvez porque seja mais confortável mostrar apenas os retratos de Luís XIV com seu manto de arminho, ou as galerias onde generais vitoriosos são eternizados em mármore. Talvez porque admitir que um anão, um homem visto como uma nota de rodapé, foi uma das figuras mais íntimas da rainha seja perigoso demais para o mito. Mas é exatamente nesse detalhe incômodo que mora a lição mais importante. Porque a história não é feita apenas pelos gigantes. Muitas vezes é moldada por aqueles que a própria sociedade insiste em chamar de insignificantes. O que a vida de Nicolas revela sobre nós não é apenas a crueldade dos nobres ou a solidão de uma rainha. É a nossa obsessão em esconder tudo que não se encaixa no retrato perfeito que pintamos do passado. Quando lembramos de Luís XIV, preferimos exaltá-lo como o Rei Sol, o monarca que iluminou a França com seu poder absoluto. Mas no fundo dos corredores havia sombras que ele jamais conseguiu dissipar. Talvez a mais eloquente delas fosse o pequeno homem que se tornou confidente, e quem sabe o afeto da mulher que todo o reino ignorava. Porque Maria Teresa, apesar da coroa, era uma estrangeira, uma esposa desprezada, uma figura decorativa em um tablado construído para exibir a glória masculina. E Nicolas, com sua estatura que tantos ridicularizavam, foi quem ousou ocupar o espaço que ninguém queria preencher, o de testemunha silenciosa da humanidade dela. O que podemos aprender com isso? Que o poder absoluto não é tão absoluto quanto parece. Que o controle total é sempre uma ilusão frágil, capaz de desmoronar ao menor suspiro de quem sabe demais. E que nenhuma fachada, por mais esplendorosa, consegue esconder para sempre aquilo que o coração se recusa a enterrar. Quantas vezes mesmo hoje repetimos o mesmo padrão? Quantos Nicolas contemporâneos são empurrados para as sombras porque sua existência expõe verdades desconfortáveis? A verdade de que a dignidade humana não depende da aparência. De que o valor de uma pessoa não está na altura, no título ou no prestígio social. Talvez eles não fossem os loucos. Talvez fossemos nós. Nós que insistimos em medir os outros por padrões vazios, que fingimos que a história é feita apenas pelos vencedores, que negamos tudo que ameaça o mito da perfeição. Quando você pensa na rainha fechada em seus aposentos, segurando o lenço bordado com as iniciais de Nicolas, não sente um desconforto? Porque esse pequeno detalhe, esse fragmento de afeto, revela algo que a política jamais conseguiu domesticar, a necessidade humana de conexão. O que nos parece ridículo hoje era sobrevivência ontem. A rainha não escolheu amar um homem sem status apenas por capricho. Talvez tenha sido a única forma de permanecer viva no mundo que a tratava como mobília. E ele, por sua vez, entendeu que o silêncio era seu maior escudo. Alguns dirão que tudo não passa de boatos. Que não há provas definitivas de que houve amor. Mas essa é a desculpa preferida de quem quer manter os mitos intactos. Porque admitir que uma relação como essa existiu é admitir que o coração humano se move por rotas que ninguém controla. E que por trás das cortinas de veludo todos reis, rainhas, criados, tremem diante das mesmas perguntas. Quem vai me amar? Quem vai ficar quando tudo desmoronar? Se você acha que o mundo mudou muito desde então, olha à sua volta. Ainda julgamos quem ama diferente. Ainda rimos dos corpos que não obedecem ao padrão. Ainda punimos quem ousa atravessar a fronteira daquilo que chamamos de normal. E principalmente ainda fingimos que essas histórias não importam. Mas elas importam. Porque cada vez que enterramos a memória de alguém como Nicolas, negamos a nós mesmos a chance de aprender que a grandeza pode existir nos lugares mais improváveis. E que as pequenas figuras, aquelas que cabem num canto de retrato, às vezes seguram as chaves dos maiores segredos. O que resta é perguntar: por que temos tanto medo de reconhecer essas verdades? Por que preferimos destruir provas, reescrever arquivos, queimar retratos? Talvez porque se aceitássemos olhar de frente, descobriríamos que somos feitos da mesma mistura de força e fragilidade. Que todos nós, em algum grau, somos exilados tentando encontrar algum lugar onde sejamos vistos como inteiros. A história de Nicolas não é só a de um homem que ousou existir ao lado do poder. É a história do preço que pagamos quando deixamos o preconceito falar mais alto que a compaixão. E talvez seja também a história do que acontece quando decidimos amar apesar do risco. E se isso não for uma lição suficiente, nada mais será. Feche os olhos por um instante.
Imagine que você nasceu numa época em que tudo que não fosse belo, perfeito e alinhado aos caprichos do rei era tratado como uma falha, não só do corpo, mas da alma. Imagine crescer ouvindo risadas abafadas quando passava, sentir os olhares que se cruzavam e depois se desviavam, como se sua presença fosse uma lembrança incômoda de que nem todo ser humano nasce pronto para caber nas molduras douradas. Agora, imagine que por uma dessas ironias que a história tanto gosta de criar, o destino lhe concedeu algo que nenhum desses cortesãos orgulhosos jamais teria: a confiança de uma rainha. Pense no peso disso. Você que não tinha nome na genealogia dos nobres, que não herdou brasões, que não seria lembrado nas canções de guerra, tornou-se a única pessoa capaz de arrancar um sorriso daquela mulher que carregava no peito um oceano de solidão. E se você fosse Nicholas? Teria coragem de caminhar todas as noites por corredores onde cada pedra sabia seus passos? Teria coragem de entrar naquele quarto sem testemunhas, sabendo que se alguém resolvesse abrir a porta, bastaria um olhar para decretar sua sentença? E se você fosse Maria Teresa? Teria coragem de desafiar a risada dos ministros e dos espiões para manter ao seu lado quem lhe fazia sentir-se menos invisível? Quantas noites ela se perguntou se valia a pena? Quantas vezes você se perguntaria se o consolo que recebia era mais importante do que o risco de perder tudo? Pense no frio dos invernos de Versalhes. No silêncio de mármore que se espalhava quando o rei partia para suas caçadas ou para o leito de outra mulher. Pense no vazio de cada madrugada em que a única companhia era o rumor distante das carruagens. Se fosse você ali, não desejaria também alguém que apenas segurasse sua mão? Talvez seja fácil dizer que ela foi imprudente e que ele foi ambicioso. Mas se fosse você quem passasse a vida inteira sendo tratado como peça decorativa, não agarraria a menor chance de existir por inteiro. E se fosse você quem vivesse enclausurado num papel que não escolheu, não aceitaria um afeto que tornasse tudo mais suportável? E se um dia chegasse a notícia de que tudo acabou? Que não haveria mais quartos privados, nem confidências sussurradas, nem pequenos gestos de ternura? Você teria coragem de fazer as malas em silêncio? De recolher as lembranças em caixas e desaparecer pelos portões de pedra, sabendo que ninguém ousaria olhar nos seus olhos? Ou você se rebelaria? Você ergueria a voz para gritar que o amor, seja lá que forma ele tome, não pode ser arrancado como uma erva daninha? Ou escolheria a dignidade silenciosa de quem aceita o exílio porque sabe que a história jamais entenderá seu lugar? Talvez a pergunta mais difícil seja essa: e se você tivesse nascido naquela época, no corpo que Nicholas carregava, na corte que só sabia medir valor por títulos e altura? Teria força para não enlouquecer? Teria coragem para seguir cada dia, sabendo que era observado como curiosidade, como ameaça, como escândalo ambulante? Ou você também acabaria acreditando que não merecia nada além da sombra? E se por um instante você fosse a rainha? Se carregasse no ventre a obrigação de produzir herdeiros, de rezar por um marido que jamais lhe pertenceu de verdade? Se soubesse que seu coração só encontrava repouso ao lado de alguém que o mundo preferia tratar como bufão? Você se envergonharia? Ou aceitaria esse afeto como seu último território de liberdade? Talvez seja isso que mais nos assuste nessa história, perceber que no fundo não somos tão diferentes deles. Que também fingimos coragem enquanto trememos de medo por dentro. Que também desejamos ser vistos, mesmo que por olhos desacostumados a enxergar valor naquilo que não reluz. E se fosse você quem precisasse escolher entre dignidade oficial e a verdade secreta que fazia seu peito pulsar? Será que suportaria a vergonha pública? Ou trairia o que sentia só para preservar sua coroa imaginária? Se você acha que jamais teria feito o que eles fizeram, talvez precise olhar de novo. Porque todos carregamos alguma forma de exílio, todos já silenciamos quem éramos para caber num molde. E todos em algum momento rezamos para que alguém nos aceitasse exatamente assim, imperfeitos e inconvenientes reais. E se você nascesse naquela época, teria coragem de viver assim? Teria coragem de enfrentar a corte inteira por alguns momentos de ternura? Ou escolheria o caminho mais frio e seguro, o da solidão polida? Será que você sobreviveria sendo um deles? Ou acabaria implorando perdão por ter amado errado, por ter existido do jeito que Deus lhe fez? Ou será que também teria que esconder a verdade, para não ser queimado vivo? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!